Atos capítulo 16, a partir do versículo 22, diz o seguinte: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas da prisão abertas, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados, ao carcereiro com essa ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Quantos de vocês já tinham lido esse texto bíblico alguma vez na vida? Boa parte. A Bíblia é cheia de histórias surpreendentes. Bom, antes de pregar a palavra para você, eu não sei se você notou que eu estou bem jovial hoje aqui. Fala a verdade, você não está achando que eu estou mais jovem hoje? Dá uma olhada aí. É que eu já estou me aclimatando para a YesConf, ok? Eu faço parte disso. Faltam 10 dias e você é um convidado especial para essa conferência que vai acontecer. E eu já estou me vestindo apropriadamente para estar com a nossa juventude aqui, recebendo o poder e a autoridade de Deus. Você fará muito bem se separar esse tempo. Mas vamos agora à palavra. Queridos, desde que o homem pecou, a terra na qual nós vivemos se tornou assim um cobertor curto. Sabe cobertor curto? Você puxa de um lado e falta do outro. Quando Deus criou todas as coisas, Ele fez um mundo perfeito. Se você ler os primeiros capítulos da sua Bíblia, você vai ver uma terra perfeita, harmoniosa, e Deus colocou o primeiro casal ali e disse: isso é tudo de vocês. Se vocês permanecerem debaixo do meu senhorio, vocês podem não apenas desfrutar disso aqui, mas fazer prosperar ainda mais. Era tudo muito maravilhoso, harmonioso. Mas Deus deu liberdade ao homem, e o homem pecou. Resolveu andar pelos seus próprios caminhos. E quando fez isso, então, é como se aquele cobertor perfeito houvesse encolhido. A terra foi afetada, não apenas a vida do homem foi afetada, mas o planeta foi afetado. E agora nós temos o desafio de viver aqui nessa bagunça que nós mesmos provocamos. Se você ler na sua Bíblia Gênesis capítulo 3,
Vou ler aqui apenas alguns versículos, que é a intervenção de Deus logo depois do pecado, o que Deus fala com o homem e sua mulher depois deles terem escolhido rebelarem-se contra o Senhor. A Bíblia diz: à mulher Deus declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. São palavras muito duras, mas que descrevem a desordem a qual nós fomos submetidos por causa do pecado. Eu estou começando por aqui porque eu vejo muita gente confusa e às vezes culpando Deus pelas más surpresas de sua vida. Mas a palavra diz: de que se queixa o homem mortal? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Nós estamos vivendo as consequências da nossa escolha como humanidade. E geração após geração, o que Adão e Eva fizeram tem sido replicado e replicado e replicado. Por isso nós vivemos extremos. De novo, pense no cobertor curto. Você puxa de um lado e se aquece, mas o seu pé fica de fora. Você não consegue dormir. E todos nós vivemos antagonismos muito difíceis. Você, no mesmo dia, celebra o nascimento de uma criança. E naquele mesmo dia você vai chorar no velório de um amigo. O lavrador está orando, rezando, torcendo para que chova, porque ele jogou a semente no solo. E do lado dele o construtor está dizendo: tomara que não chova, porque senão a minha obra para. E enquanto um se alegra, o outro se desespera, não é assim? Quem é pastor vive isso. Quantas vezes eu tenho que sair de um lugar onde há alegria, de uma casa onde há celebração, e entrar numa outra casa onde existe luto e lágrimas. Tudo porque nós pecamos. Então, nós vamos encontrar, e às vezes vamos ser tentados a nos tornar pessoas desesperadas, quando não estamos aquecidos por essa harmonia que a bênção plena de Deus traz. Essa história que eu li no começo aqui é um exemplo do que eu estou falando. Veja, Paulo e Silas, servos do Senhor, apóstolos, estavam em Filipos. Estavam pregando o evangelho naquele lugar. Estavam plantando uma igreja. Eles haviam encontrado o coração de uma moça chamada Lídia aberto, e ele pregaram o evangelho, e ali uma casa de paz surgiu. Mas o fato é que logo na sequência algumas coisas acontecem e eles são presos, como nós lemos, açoitados, apanham fortemente, são jogados numa prisão. E à meia-noite, naquele dia difícil para esses servos de Deus, eles não murmuravam nem questionavam, eles oravam e cantavam hinos ao Senhor, e todos os presos ouviam a sua voz. E de repente vem um terremoto. Eu não sei você, mas eu nunca gostaria de passar por um terremoto. Eu tenho viajado por muitos lugares, em alguns deles os terremotos são comuns, como Japão, Chile. Aliás, nossos pastores João André e Nádia viveram o drama de experimentar o sacolejo de um terremoto no Chile alguns anos atrás. Eles ficaram apavorados. Então, essa parte eu passo. Veio um terremoto, mas o terremoto que assustou certamente a todos era uma visitação de Deus, porque o terremoto abriu as portas da cadeia.
E não apenas isso, foi tão sobrenatural que até os grilhões que estavam prendendo esses homens num tronco foram despedaçados e eles estavam livres. Então, naquele momento, para Paulo e Silas e também para os outros prisioneiros, o que estava acontecendo poderia ser lido como: uau, isso era o que nós queríamos, as portas abertas para vazar daqui, não é? Mas ali naquele mesmo lugar, para o carcereiro, para o responsável pela prisão, aquilo se tornou uma experiência de tal desespero que esse homem resolveu se matar. Veja, para alguém resolver tirar a sua própria vida, e ele estava a ponto de fazê-lo, ele tirou a sua espada para se matar, porque ele foi convencido por alguns argumentos que eu vou demonstrar aqui, nem eram completos, mas ele foi convencido de que era melhor tirar a sua própria vida do que responder pela provável fuga daqueles que estavam sob o seu cuidado. E esse homem, para mim, representa muita gente que está à nossa volta, quem sabe que esteja até aqui mesmo, gente que está a ponto de fazer uma loucura pelo nível de desesperança, ou de medo, ou de angústia que está. Não precisa ser tão radical, é uma loucura quando alguém, depois de constituir uma família, está prestes a deixá-la para trás, a sair de casa para nunca mais voltar. Isso é uma loucura. É uma loucura quando um homem, quem sabe tomado pela depressão, ou ameaçado pela falência, ele decide, sem fazer bem as contas, abandonar o seu negócio, um negócio que lhe custou anos de empenho, e ele está a ponto de chutar tudo. É uma loucura um jovem que tem a proteção, o aconchego, o amor prático dos seus pais, porque está iludido com alguma coisa lá fora, sair de casa e viver a sua vida. E pessoas fazem loucuras a todo momento, e algumas delas chegam a esse extremo que estava esse pai de família filipense: tirar a vida. Isso é o extremo do extremo, tirar a vida. A vida pertence a Deus. Nenhum ser humano tem o direito de tirar a vida, nem a sua, nem a do outro. Mas pessoas, mais do que nós gostaríamos de admitir, chegam ao ponto de tirar a própria vida, de tirar a vida do outro, de tirar a vida de um bebê que está sendo gerado no seu ventre. E o que leva a isso, na maioria das vezes, um desequilíbrio, um desespero. Esse homem ia fazer isso sem medir as consequências. Ele estava pronto para se matar com a sua própria espada. E por que ele não fez? Porque no meio das trevas, da escuridão daquela prisão, uma voz se levantou. Era a voz dos servos de Deus. Paulo e Silas, especialmente Paulo, comunicam algumas coisas a esse homem desesperado, que fazem com que ele não apenas desista de tirar a própria vida, mas que lhe apresentam uma nova perspectiva para viver daí em diante. E como é importante que nós sejamos esses homens e mulheres que têm uma voz para o desesperado, uma voz para aqueles que acham que jogar tudo para o alto é a melhor coisa que podem fazer, porque afinal de contas não vem nenhuma possibilidade mais. Nós precisamos de uma voz. E esses apóstolos tiveram uma voz tão sábia. Eles comunicaram uma mensagem que eu vou dividir aqui em 5 afirmações. Elas precisam estar assim, sabe, como
como o tambor de um revólver, elas precisam estar no seu coração. São 5 projéteis que você precisa estar com eles na agulha para qualquer momento você ser usado por Deus para salvar alguém que está desesperado. Que mensagens são essas? A primeira delas é: não se desespere. Diga comigo: não se desespere. Quando esse homem preparou para se matar, a Bíblia diz no versículo 8 que Paulo gritou: não faças isso. Não faças isso. De certa forma não cometa esse desatino, não se desespere, calma, não faça isso. E amados, vejam, em situações em que alguém está prestes a chutar tudo para cima, é preciso que se apresente uma voz de detenção, de resistência, de contraponto. A maioria das pessoas que fazem grandes bobagens na sua vida, o fazem porque estão confusas, suas emoções estão embaralhadas, e elas não têm ninguém por perto para dizer algo que contraponha aos seus pensamentos. Muitas delas estão vivendo uma solidão existencial, e não há quem comunique algo que seja um contraponto às suas almas. Muitas delas, na verdade, estão ouvindo vozes do inferno no seu interior, dizendo: desista do seu casamento, abandone a sua esposa, deixe os seus pais para trás, vá se aventurar no mundo das drogas. E sem que haja alguém que grite: não faça isso, essas pessoas se lançam nessa loucura. Muitas delas, como eu disse, tiram a própria vida. Essa desgraça está se tornando cada vez mais comum. A mídia não divulga, porque, afinal de contas, a divulgação disso dá ideia, aumenta a possibilidade de que outros também busquem essa solução para as suas angústias. E nós, os que conhecemos a fé e sabemos que o homem é eterno, nós sabemos que tirar a própria vida não resolve nada, só eterniza a angústia, na maioria absoluta dos casos, pelo menos. Nós precisamos ser aqueles que dizem: não faça isso. Nós precisamos ser aqueles que têm a coragem de dizer: você está errado. Sabe, você não está fazendo as coisas, as contas certas, e é uma loucura o que você vai fazer. Eu sei que em grande parte dos casos isso não é suficiente. Simplesmente dizer: não faça isso, na maioria dos casos não é suficiente, mas é ao menos uma possibilidade que você dá para a pessoa repensar. Não faça isso, não se desespere, espere um pouco mais, pense mais uma vez. Mas para nós intervirmos assim, nós precisamos estar perto, nós precisamos estar atentos, nós precisamos nos importar com os outros. Foi nesse grito de Paulo que o homem parou. Foi nesse grito de Paulo que aquele processo de destruição, de autodestruição, foi estancado. Mas ainda não foi suficiente, então vem uma segunda mensagem, que está nas mesmas expressões. Paulo disse: não faça isso, estamos todos aqui. E ao dizer nós estamos todos aqui, ele estava se referindo aos presos. Aquele homem ia se matar, supostamente porque os presos na cabeça dele haviam fugido. E ele teria que responder diante das autoridades, ele era o responsável. Eu não sei se você prestou atenção, mas quando lhe entregaram Paulo e Silas para ser encarcerado, lhe recomendaram que ele tivesse muito cuidado. E agora, na mente dele, todos haviam fugido, as portas estavam abertas. Mas de repente, alguém grita:
lá da escuridão, estamos todos aqui. Nem tudo está perdido, não é como você pensa. Queridos, quase sempre é assim: uma pessoa tomada pela desesperança perde a sua visão periférica. Ela não consegue enxergar o quadro total. Ela põe o seu foco naquilo que a está lacerando. E ela só enxerga aquilo. Esse homem só enxergava uma coisa: os presos fugiram, eu vou me matar. Mas então um homem de Deus grita: não é toda a verdade, as portas da prisão estão abertas, mas nós estamos todos aqui. Não terminou. Esses dias eu estive diante de um casal precioso que perdeu do dia para a noite tudo que tinha em termos de finanças, tudo. No negócio mal feito, perderam tudo. E eles estavam quebrados. E eu fui ao encontro deles e ouvi a história. Me coloquei em seu lugar e sofri com eles. E quando finalmente eles terminaram de falar, eu suspirei, eu tomei fôlego. E eu olhei nos olhos deles e eu disse: poderia ter sido pior. Vocês perderam seus bens, mas vocês ainda têm um ao outro. Vocês perderam os seus bens, mas vocês ainda têm saúde. A gente que do dia para a noite perde a saúde, perde a vida. Você poderia estar sem o seu marido agora, sem o seu filho. Eu sei que é duro perder os bens construídos com esforço, mas nem tudo está perdido. E aquela palavra que eu dei começou a ajudá-los a perceber que, embora estivessem diante de uma situação muito difícil, havia, em outros ângulos, coisas nas quais eles poderiam colocar o seu olhar e recobrar a força. Nós precisamos ser essas pessoas presentes na angústia dos outros, que dizem: nem tudo está perdido. Esse é o nosso papel, amados. Nós somos mensageiros da paz, não durante uma campanha. A vida toda nós somos aqueles que, vendo as pessoas desesperadas, as ajudam a enxergar os pontos cegos. Sabe o ponto cego? Você dirige e há determinados pontos que você não consegue enxergar, por mais que se esforce, nem mesmo usando os retrovisores. E é preciso que haja gente sóbria e gente cheia de amor que se importe. Veja, eu não sei se lhe impressiona, mas Paulo e Silas poderiam, vendo as portas abertas, dizer: Deus fez isso para nos libertar. Vamos fugir, vamos correr daqui. Nós estamos presos injustamente, nós já apanhamos e passamos metade de uma noite nessa prisão. É hora de nós livrarmos a nossa pele. Mas quando eles veem um homem prestes a se matar, eles param tudo, e eu não sei como eles detêm inclusive os outros prisioneiros. E eles dizem: estamos todos aqui. Nem tudo está perdido. A terceira mensagem que eles transmitiram, e cada uma dessas ideias foi entrando no coração daquele pai de família e foi reconstruindo os seus pensamentos. A terceira mensagem é muito poderosa e muito importante. A terceira mensagem é: você não está só. Vamos dizer juntos: você não está só. Como isso é poderoso na vida de alguém que se sente solitário e sem valor. Veja, quando Paulo grita: estamos todos aqui, isso tem duas dimensões. A primeira dimensão é aquela que eu já explorei. É uma informação importante. Estamos todos aqui, os presos não fugiram, você não tem que se matar. Isso era uma informação importante. Essa é a primeira dimensão.
Mas a segunda dimensão, quando ele diz estamos aqui, ele não se refere apenas aos presos que, bem, ele nem conhecia. Mas ele de certa forma está dizendo, eu e o meu amigo Silas estamos aqui para você. Nós não fugimos e não vamos fugir, porque você é importante para nós. E você é importante para nós porque você é importante para o nosso Deus. Amados, eu sei que, bem provavelmente aqui nesse auditório há pessoas que estavam prestes a fazer uma grande loucura em suas vidas e só não fizeram porque alguém entrou no seu mundo de solidão e disse, você não está só, eu estou aqui. Porque o background da maioria das pessoas que está em desespero, o background mais comum, é que elas estão vivendo uma solidão existencial. Pessoas que estão prestes a fazer uma loucura na vida, e não precisa ser necessariamente tirar a própria vida, como eu disse, há muitas loucuras que se faz pelo desespero e pela solidão. Essas pessoas ficam trocando ideias consigo mesmo, a sua alma está adoecida, elas se sentem sem valor ou ameaçadas, e elas chegam a uma conclusão demoníaca, mas que para elas faz sentido. É melhor acabar com tudo, é melhor acabar com a minha família, é melhor acabar com a minha carreira profissional. E quase sempre nessas conversas, seus pensamentos que são lacerantes, que machucam, não encontram alguém que ouça. E por não terem companhia, elas acabam tomando a decisão errada. Você não faz ideia do que significa uma igreja como essa, num tempo como esse, sair do conforto do seu templo ou dos seus templos e entrar nas casas. Quando nós entramos numa casa, muitas vezes nós não fazemos ideia do que está acontecendo ali, do nível de angústia, de desespero, de desistência que está acontecendo ali. E quando nós chegamos, às vezes estranhos, mas nós chegamos cheios do amor de Deus e dizemos para aquelas pessoas, nós estamos aqui. Nós nos importamos com você. Deus se importa com você. Deus está aqui. Isso gera um substrato onde elas podem pisar. Elas estão na areia movediça das suas emoções e de repente alguém apresenta uma terra firme. No Salmo 25, há uma expressão que pode exemplificar como está o coração de alguém desesperado. Salmos 25, versículo 16, diz assim, volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. Essa é a oração de um desesperado. Deus... E muitos deles nem sabem se Deus existe, muitos deles nem sabem orar, mas o clamor é esse, volta-te para mim, se tu existes, tem misericórdia de mim. Sabe por quê? Porque eu estou só e desesperado. Amado, estar desesperado é terrível, estar só é mais terrível ainda. Por isso é tão importante que nós detenhamos a nossa correria, que nós paremos para olhar para a gente que está vivendo assim e dizer, nós estamos aqui. Amém? Eu quero abrir um parêntese rápido e falar aos pais que muitas vezes não estão conseguindo vencer a barreira da distância entre gerações, linguagens e interesses. Então, ainda que os seus filhos estejam dentro de casa, parece que você não consegue entendê-los, não consegue entrar no mundo deles. Mas ainda que você tenha uma enorme dificuldade, pai e mãe,
faça alguma coisa para dizer ao seu filho, à sua filha: nós estamos aqui. Porque a sensação de que ninguém os entende, a sensação de que ninguém se importa, que muitas vezes os leva a tomar a decisão que vai estragar as suas vidas para sempre. E dizer: eu estou aqui, eu quero entrar nos seus conflitos, eu quero tentar compreender com você as dúvidas que estão afetando a sua mente em relação à sua identidade sexual ou em relação ao seu pertencimento a essa família. Nós estamos aqui, nós queremos começar de onde você está. E às vezes é nesse exercício de empatia, de tentar compreender. Eu não estou falando sobre concordar com as loucuras, eu não estou falando sobre vou pular no abismo com você porque eu lhe amo, mas eu estou falando, eu quero lhe ajudar a entender, eu quero entender com você. Nós estamos aqui, pode mudar muita coisa, irmãos. Quantos estão entendendo essa palavra? Bem, quando esse homem ouve essas palavras, ele baixa a guarda, ele abre mão da espada, ele desiste de se matar. Então, algo poderoso aconteceu, mas não era ainda tudo. Porque veja, ele foi demovido da ideia de fazer aquela loucura, mas a sua estrutura pessoal continuava a mesma. Então talvez na próxima crise que ele tivesse, sem a presença de homens de Deus tão próximos, ele faria de novo. Então era preciso que a obra fosse mais profunda. Mas ao perceber que Paulo e Silas se importavam com ele, esse homem abre o seu coração e ele se aproxima e ele diz: como é que eu me salvo? E aí vem a terceira mensagem, a quarta mensagem. E agora essa mensagem vai começar realmente não apenas a resolver um conflito muito particular na vida dele, mas vai começar a resolver a estrutura mais abrangente da sua vida. A mensagem é: sua família pode ser abençoada. No versículo 31, os servos de Deus, responderam a esse homem: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E veja aqui, queridos, em grande parte dos casos, presta atenção no que eu estou falando, em grande parte dos casos, a vulnerabilidade de alguém começa na sua casa. Porque veja, eu não posso afirmar com certeza, mas eu posso cogitar. Esse homem decide se matar porque ele pensou que os presos haviam fugido. Isso não é racional, não era motivo suficiente. Ele nem checou se os presos haviam fugido. Parece que a ideia de tirar a própria vida estava já assim, muito perto do seu coração. E de novo, não podendo afirmar, mas cogitando uma possibilidade. Esse pai de família que diz: eu vou tirar a minha própria vida, ele não faz nem a conta do que isso provocaria na sua casa. Ele era a pessoa mais importante estruturalmente naquela casa. Ele era o cabeça daquela família, mas ele não pensa nisso, ele vai se matar. Isso me faz imaginar que talvez o seu problema não fosse bem o terremoto e não fosse bem a possibilidade dos presos terem fugido. Que talvez tudo aquilo fosse apenas a gota d'água. Talvez ele quisesse se matar porque, como muita gente, ele não queria voltar para casa. Há muitas pessoas que não querem voltar para casa,
não querem voltar para casa porque em suas casas são desprezados e não têm valor, não querem voltar para casa porque feriram as suas famílias e agora não têm mais respeito e nem autoridade. Eu acho que você se surpreende com o tanto de gente que tem morando nas ruas. Mas como é que alguém decide ser um morador de rua? Em quase totalidade dos casos, irmãos, essa pessoa tem uma família. Mas ela chegou a uma conclusão, que a rua é mais aconchegante do que a sua casa. Então, se não resolver o problema da casa, não resolve o problema da pessoa. E Paulo e Silas, vendo esse homem tremendo diante deles, desistindo de tirar a própria vida, mas ainda vulnerável, eles lhe desenham uma possibilidade que talvez ele não cogitasse. A sua família pode ser salva. Pode haver uma transformação na sua casa. Os olhos dele brilham por aquilo. E o que ele faz é levar os servos de Deus à sua casa. Aquela noite que começou com um terremoto e um homem tentando se matar, terminou com uma casa de paz. Paulo e Silas entram naquela casa e pregam o evangelho, não apenas a ele, mas aos seus familiares, e todos recebem o evangelho com tanta convicção que são batizados ali mesmo. Uau! Uma transformação agora no ambiente onde ele vivia, que talvez provocasse tanta vulnerabilidade em sua vida. Sua família pode ser abençoada. De novo eu quero chamar a atenção de vocês para a importância de nós sairmos daqui e entrarmos nas casas. É nas casas onde residem os maiores problemas das pessoas. Como eu disse, essa semana eu entrei numa casa, um casal que se ama. Eles têm recursos financeiros, são donos de uma grande empresa, mas eles têm dilemas com as filhas que eles não conseguem resolver. E como é importante que 2 servos de Deus tenham entrado naquela casa nessa última terça-feira para dizer: Jesus Cristo pode mudar a sua casa. Ele pode salvar as suas famílias. Ele pode atingir o coração das suas filhas, ao qual vocês não têm mais controle. Tem alguém me entendendo? Sua família pode ser abençoada. A quinta e última mensagem, a mais poderosa, a mais importante de todas, aquela que vai de fato mudar a estrutura interior desse homem e também dos seus familiares, é: confie a sua vida a Jesus Cristo. Porque Paulo e Silas dizem no versículo 31, creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e os de sua casa. Creia no Senhor Jesus. Vamos dizer juntos: creia no Senhor Jesus. Tão simples, não é? Mas tão poderoso. Se comunicado com clareza e com fé, vai mudar para sempre a vida de pessoas. Creia no Senhor Jesus. Essa é uma afirmação mais completa do que você imagina. Isso, amados, é o cerne daquilo que nós precisamos transmitir a todo mundo, especialmente aos que estão desesperançados, desesperados. Creia no Senhor Jesus. O que significa isso? Em primeiro lugar, crer é confiar. Você precisa entender esse conceito. Crer não é ter um assentimento mental, não é dizer simplesmente eu acredito que Ele existe, eu acredito que Ele é poderoso. Não. Crer na palavra de Deus quase sempre tem o sentido de confiar. Confiar em e confiar a. Faz diferença?
Quando eu digo para alguém, creia em Jesus, eu estou dizendo, confie em Jesus. Ao dizer confie em Jesus, eu estou dizendo para essa pessoa, há alguém que pode conduzir a sua vida com segurança. Confie no Senhor Jesus. Mas também precisa comunicar, confie a Jesus. Confie a Jesus os seus dilemas, confie a Jesus os seus problemas. Confie a Jesus, entregue a Ele tudo o que lhe angustia. Quando essa mensagem entra no coração de uma pessoa, quando ela descobre que há de fato alguém em quem ela pode confiar e a quem ela pode confiar tudo que tem, isso muda tudo. Porque pensemos, irmãos, não há nada realmente sólido, não há nada inabalável em nossas vidas, a não ser que Jesus esteja aí. Eu vou dizer de novo, nesses últimos dias, eu tenho sido novamente levado a essa realidade em minha própria vida. Eu não tenho nenhuma coisa na minha vida que seja inabalável, a não ser Jesus. Minha saúde não é inabalável. Meu casamento não é inabalável. Meu testemunho, meu histórico de integridade não é inabalável. Tudo pode ser abalado por um fato. Alguém dorme saudável e acorda doente. Alguém caminha a vida toda em integridade e pisa em falso e o seu testemunho é estragado. É por isso que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Tudo é abalável nas nossas vidas, não há nada e não há ninguém em quem você possa confiar plenamente. Quer dizer, Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma rocha debaixo dos meus pés, e aconteça o que acontecer, eu tenho onde me firmar, se eu confiei nele, e se eu confiei a ele tudo que eu tenho. Então, quando Paulo e Silas dizem a esse homem, crê em Jesus Cristo, eles estão dizendo, confie em Jesus. Mas não apenas confie em Jesus, creia no Senhor Jesus. Jesus Cristo não é qualquer um. Jesus Cristo não é o salva-vidas. Jesus Cristo não é alguém que simplesmente veio e lhe fez desistir do suicídio. Jesus Cristo não é simplesmente alguém que pode dar uma organizada na sua família bagunçada. Ele é o seu Senhor. Receba Jesus como seu Senhor, permita que a partir de agora Ele lhe governe, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Pare de governar os seus próprios passos, você já viu quanto você é vulnerável. Creia no Senhor Jesus. E na verdade Jesus é o único digno e confiável dessa fé radical. Eu não posso colocar a minha confiança em ninguém como eu devo colocá-la em Jesus Cristo. Ao ouvir isso, a fé no coração daquele homem e também da sua família foi ativada. Ele creu para a salvação. E ali começou uma nova vida, uma nova história. Nós não sabemos como foi dali em diante, mas eu posso afirmar com toda certeza, não era mais o mesmo, não era mais o homem fraco, pronto a se matar pelo primeiro problema que aparecesse. Sua estrutura foi mudada, porque sua estrutura foi para as mãos daquele que sabe como conduzir a vida humana, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Eu quero que você se coloque em pé enquanto os músicos sobem ao altar.
Quanta gente desesperada, não? À nossa volta, bem perto de nós, há muita gente desesperada. Há muita gente pronta para fazer uma bobagem, para estragar tudo de vez. E nós estamos aí na vida dessas pessoas, nós estamos aí perto delas. Nós precisamos levantar a nossa voz. Amém? É possível que nessa noite aqui haja alguém que está a ponto de fazer uma loucura. Até entrar nesse lugar você estava sendo tomado por pensamentos tão terríveis. E Jesus te trouxe aqui para me ouvir falar. Não faça isso. Escuta, eu estou lhe falando, se você está nesse ponto de desespero em sua vida, se você me acompanha pela internet, você está nesse ponto de desespero na sua vida, eu estou lhe falando, não faça isso. Nem tudo está perdido. Nós estamos aqui. Sua família, sua casa pode ser salva. Creia no Senhor Jesus. Se você se encontra numa situação assim de muito desespero, eu queria orar por você. Eu queria que você tivesse a coragem de sair daí e vir para cá. Nós queremos orar por você. Ou talvez não seja você conhece alguém que está a ponto de fazer uma loucura. Você sabe que a alma dessa pessoa está completamente confusa. Você conhece alguém que está decidido a abandonar a sua família. Você conhece alguém que tem falado de tirar a própria vida e você quer vir ao altar por essa pessoa intercedendo. Saia do seu lugar e venha ao altar. Chega bem perto do altar. Chega bem perto do altar. Enquanto você vem, nós vamos ser conduzidos por essa canção. Mas venha por si, ou venha por alguém. Venha debaixo do som que você ouviu. Não faça isso. Nem tudo está perdido. Nós estamos aqui. Você não está só. Deus pode mudar a sua casa. Deus pode salvar a sua família, o seu casamento, sua relação com seus filhos, com seus pais. Creia. Creia no Senhor Jesus. Confia nele, confia a ele os seus dilemas, entrega a ele as suas angústias. Senhor, eu clamo por aqueles que estão desesperados, eu clamo por aqueles que tiveram seus pensamentos embaralhados, eu clamo por aqueles que estavam pensando em desistir radicalmente de algo importante. Eu peço que o Senhor ilumine os seus corações, que as trevas da desesperança, do medo, da dúvida, do desânimo sejam invadidas pela luz da Tua palavra, abrindo uma fonte de fé, de esperança nesses corações. Senhor, imprime no coração daquele que estava perdido, daquele que estava completamente perdido em suas decisões, imprime essas verdades. Não faça isso. Nem tudo está perdido. Nós estamos aqui. Você não está só. Sua família pode ser restaurada, salva. Creia no Senhor Jesus. Espírito Santo, fala Tu mesmo no coração de cada uma dessas pessoas. Eu oro por aquelas que não estão aqui, Senhor, mas que estão sendo representadas por um intercessor nesse altar. Talvez gente que
está lá num quarto escuro, pensando em tirar a própria vida, vai lá agora, Senhor. Manda os teus anjos ao encontro dos desesperados. Dá-nos oportunidade de falar com eles. Nós estamos aqui, não faça isso. Nem tudo está perdido. Usa-nos, Senhor, mas atua em suas vidas e faz o desespero dar lugar à fé, em nome de Jesus Cristo. Todos os que estão aqui nesse recinto digam: não faça isso. Nem tudo está perdido. Nós estamos aqui. Sua família pode ser mudada. Creia no Senhor Jesus. Essas palavras são verdade na vida de todo aquele que precisa ouvi-las. Amém? Agora vocês que estão aqui, olhem para mim. Se você tem sofrido extremamente nessa noite, ninguém sai, fiquem aqui, por favor, não façam um movimento desnecessário. Nessa noite Deus te trouxe aqui para lhe dizer essas coisas. Então renove a sua esperança, olhe para frente, confie no Senhor, confie ao Senhor seus dilemas, tudo vai terminar bem. Amém? Se você veio a esse altar por alguém que você conhece, muitos de vocês vieram por alguém, faça um compromisso consigo mesmo. Procure essa pessoa e diga o que você ouviu aqui. Primeiro ouça essa pessoa, tente deixar que ela fale da sua angústia e depois diga para ela: não faça isso, não desista. Diga para ela: nem tudo está perdido. Diga para ela: eu estou aqui, você não está só, eu me importo com você. Diga para ela: creia no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Deus vai usar você. Se possível, entre na casa dessa pessoa, como Paulo e Silas entraram na casa daquele homem, e transforme essa casa numa casa de paz. Amém? Agora eu queria pedir que vocês não voltassem para os seus lugares, porque senão nós vamos dispersar o ambiente. Eu queria pedir só que vocês se dividissem em dois grupos para abrir um espaço aqui no meio. Então uma parte vem aqui para a minha esquerda e outra parte permanece na minha direita. Deixa um lugar aqui razoável aberto. Só um pouquinho mais aqui para a esquerda, um pouquinho mais. Você vai permanecer aí porque você vai me ajudar a orar por algumas pessoas. Eu abri esse espaço aqui porque é possível que haja entre nós nessa noite alguém que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Alguém que vinha tentando governar a sua própria vida sem conseguir. E hoje você entendeu que você precisa confiar a Jesus e receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Você quer fazer isso? Talvez você já está frequentando a igreja por algum tempo, mas nunca tomou essa decisão, entregar tudo para Cristo, a sua vida, o seu futuro. E você quer fazer agora. Talvez você esteja aqui pela primeira vez. Talvez você seja um desses filhos da paz que abriu a sua casa, mas ainda não entregou a sua vida a Jesus. Se você quer fazer isso agora, esteja você aqui na frente já, ou esteja aí nas cadeiras, vem aqui para o meio. Todos aqueles que hoje querem entregar a sua vida a Jesus, venham aqui para o meio. Eu quero orar com você e por você. Pode vir, querido. Se você quer entregar a sua vida a Cristo, definitivamente, vem bem pertinho de mim aqui, ó. Pode chegar bem pertinho de mim. Porque na verdade é isso que vai mudar tudo. Vejam, cheguem mais perto, para dar espaço para outros virem. Todos aqueles que querem entregar sua vida a Jesus, creia no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua família. Você viu que eu não lhe ofereci uma religião. Uma religião não vai mudar nada. Mas se Jesus Cristo ocupar o espaço, o trono do seu coração, se Ele assumir o volante, tudo muda. A gente fica dando cabeça
cabeçada, errando o caminho para um lado e para o outro, porque a gente acha que sabe por onde andar, mas só Jesus Cristo sabe como nos conduzir. Escutem aqui, a sua vida é como um quebra-cabeças, assim como a minha, e a peça central, a mais importante, é um espaço feito para Jesus Cristo. Enquanto Jesus não está aí, você tenta organizar as outras coisas, família, dinheiro, saúde, amizades, diversão, e parece que fica um buraco, parece que algumas coisas não encontram encaixe, porque está faltando a peça principal. Mas agora você está colocando a peça principal no seu lugar. Agora você está dizendo: Jesus, toma o teu lugar no centro da minha vida. E quando Jesus ocupa esse lugar, então em primeiro lugar o seu vazio é preenchido. E aí você vai começar a organizar as outras peças: família, casamento, profissão. Tudo vai se encaixar a partir de hoje em Jesus. Amém? Vocês que estão aqui entregando sua vida, põe a mão assim sobre o seu coração. Eu vou lhe ajudar a fazer uma oração. Vai ser a oração mais importante de toda a sua vida. Diga comigo: Jesus Cristo. Diga bem alto: Jesus Cristo, eu reconheço o teu amor por mim, porque tu morreste numa cruz em meu lugar para pagar o preço pelos meus pecados. Ninguém me amaria tanto assim. Hoje eu recebo o teu amor e eu te entrego a minha vida. Eu te convido para ser o meu Senhor, o dono da minha vida, aquele que me guia, aquele que me conduz. Jesus, de hoje em diante eu vou andar contigo para sempre. Amém.